Está em Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Então, vivendo uma vida de quebrantamento. O que Joel está aqui refletindo com a sua geração, em outras palavras, é isso. Precisamos viver uma vida de quebrantamento. O salmista, ele compartilha desse mesmo assunto no Salmos 34, versículo 18, só a parte A. Ele fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O que é quebrantamento? Você já se perguntou qual é o conceito, qual é o significado dessa palavra quebrantamento? O que ela significa para você? Como você define essa palavra quebrantamento? É uma palavra bíblica que significa arrependimento. Mas não é um arrependimento raso, é um arrependimento profundo. Você faz as suas reflexões e você, através dessas reflexões, você vai perceber quais foram as áreas que te levaram a cometer pecados. E aí você apresenta a Deus essas áreas da sua vida, mas dentro dessa palavra, posso colocar um coração contrito, um coração quebrantado. É como uma rocha quando ela é dinamitada. Vocês já tiveram essa experiência de ver alguma pedreira e eles colocam ali dinamite e ela explode e aquela rocha vira fragmentos? O arrependimento, ele está dentro dessa simbologia. Tem que ser um arrependimento profundo. É isso que Deus está falando aqui em Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasguem o coração. É para rasgar. Sabe quando a gente rasga, às vezes, a nossa pele, quando resvala em algo que corta, que fica ardendo, que machuca, é rasgar. É um sentimento muito profundo. Algo que foi esmagado em pedaços, como esse exemplo que eu dei para vocês de uma rocha. Então, o quebrantamento, de acordo com a concepção teológica de Joel, ele é algo extremamente necessário para as nossas vidas. Amém? É necessário, assim como o alimento é necessário, assim como a saúde é necessária, etc, etc. O que Joel está falando é que o quebrantamento, do ponto de vista da santificação, é algo que Deus não negocia. Ele é inegociável. Amém, queridos? O quebrantamento leva a gente a profundas reflexões. O que Joel está falando é assim: pessoal, nós precisamos a todo instante, a todo quê? Instante, a todo momento, deixar Deus nos aperfeiçoar. Em outras palavras, deixar Deus nos aprimorar. O que? As nossas vidas. A todo instante, o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar no nosso caráter, na nossa conduta. Ele precisa, mas
o que é que se faz necessário para que ele trabalhe, para que ele lhe aprimore, para que ele faça você uma pessoa melhor aos olhos de Deus, aos olhos do Espírito Santo, aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos da sociedade, aos olhos da igreja. É necessário o quê? Um arrependimento profundo. Aí a pergunta é: essa semana você fez essa reflexão? Essa semana, quando você estava ali orando ou lendo a palavra de Deus, você conseguiu fazer esse momento de reflexão, de rasgar o seu coração e falar: Deus, essa área da minha vida está me machucando. Essa área da minha vida está gerando constrangimento, aquele constrangimento que você passa algumas horas absolutamente constrangido, triste, porque você tropeçou novamente nessa área, e cada um tem a sua área. Vocês estão me entendendo? Cada um tem a sua área. Essa é a deixa para o Espírito Santo de Deus aprimorar você, aperfeiçoar você, ou nós. Essa é uma condição. Por quê, irmãos? Que Deus precisa, que o Espírito Santo de Deus precisa aprimorar a minha vida, é para quebrar o orgulho que existe no meu coração. É para quebrar o orgulho que existe no seu coração. Irmãos, o orgulho é o pior entre todos os males. Eu disse o quê? O orgulho. Foi o orgulho que fez uma terça parte dos anjos se rebelarem contra Deus. Foi o orgulho, irmãos, que fez com que muitos homens dentro da história bíblica tivesse um destino de destruição. Saul foi um deles. Um fim triste, orgulho. Absalão. Poderíamos citar aqui nomes e mais nomes. Isso tem que estar muito claro para mim, isso tem que estar muito claro para você, porque nós temos uma referência. A nossa referência é o nosso Salvador, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é a minha referência. Você pode aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele é a minha referência, é a sua referência. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você tem que trazer isso de uma forma muito clara. O orgulho é o pior inimigo entre todos os inimigos. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Porque quando Deus vê alguém orgulhoso, Ele olha nessa pessoa e Ele enxerga a síndrome de Lúcifer. E Ele abate. Como abateu uma terça parte dos anjos que estavam no céu. As pessoas orgulhosas são as pessoas que têm essa síndrome luciferiana. Deus abate. Porque Deus vê o próprio Satanás ali. Tiago diz, Tiago capítulo 4, versículo 6, a parte B.
fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diante desse fato, precisamos examinar o quê? O nosso coração. Isso aqui é um fato. Para quê? Para arrepender-se. Aquele arrependimento profundo. Então, como podemos identificar sinais de orgulho no coração de uma pessoa? Como é que eu posso? Como é que você pode? Como podemos identificar sinais de orgulho no coração de uma pessoa? Porque o coração aqui está com psique. O coração aqui está com mente. Tenho mais 8 minutos. Amém, queridos? Porque a gente vai orar. A gente vai derramar nossa alma aqui nesse auditório. Eu vou citar aqui, entre tantos, 3 exemplos. Veja se você se identifica com um desses exemplos aqui. Quando essa pessoa não aceita ser corrigido ou disciplinado? Conhece alguém assim? Alguém conhece? Alguém que não aceita de maneira alguma ser corrigido? E essa correção não significa necessariamente a tabica, sabe? Não significa necessariamente um cabo de vassoura. Significa confrontar moralmente. Olha, reveja o seu conceito. Você está equivocado. Como é que Deus pensa acerca dessa questão? Aí você mostra na palavra de Deus, valores que confronta uma atitude, um comportamento reprovável, e essa pessoa não aceita. Uma pessoa orgulhosa. Um outro exemplo, quando essa pessoa tem dificuldades de aceitar os seus erros e pedir perdão. Você é essa pessoa que tem dificuldade de aceitar os seus erros, já assumir os seus erros e pedir perdão, pedir desculpas? Você é essa pessoa? Então isso é um sinal de orgulho. Como é que Deus pode aperfeiçoar você? Como é que Deus pode aprimorar você? Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um graças a Deus? Porque eu estou olhando para vocês, eu estou assustado. Vocês estão assim, ó. Deus está falando, a palavra está falando. É esse assunto que Joel está tratando teologicamente com o seu povo. Porque na Bíblia está em forma de retórica. Palavras eloquentes. Mas era uma linguagem comum, simples, usual, casual, popular, que todos entendiam. E era essa abordagem que o profeta Joel estava refletindo com o seu povo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade. E ele tinha vida para confrontar o povo. Outra questão aqui, quando essa pessoa considera que não precisa de arrependimento e nem de mudança de vida. Vocês conhecem pessoas assim? Conhecem? Pessoas que acham que não precisa de mudança de vida porque é uma pessoa correta, uma pessoa direita, faz as coisas direito, mas a árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa não pode gerar frutos maus. Tantos outros exemplos. Queridos, então vida de quebrantamento é para aquela pessoa que conhece e confessa o seu orgulho. Vida de quebrantamento é para essa pessoa.
Amém, queridos? Então, para a gente fechar isso aqui, mais 5 minutos, eu fecho isso aqui. 3 passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento em nossas vidas. 3 passos. Está sendo gravado, depois você pode pegar, ele vai colocar no YouTube, na Penel BCTV, e você pode copiar essas informações. Amém? O primeiro passo aqui é você aproximar-se de Deus. Esse é o primeiro passo para você desenvolver o quebrantamento na sua vida. Olha, Tiago, ele traz uma recomendação. O capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outro. Esse é o primeiro passo para você desenvolver quebrantamento em sua vida. É o que você precisa fazer. O quê? Aproximar-se de Deus. Você se aproxima de Deus por meio do quê? Da oração. Você se aproxima-se de Deus por meio do quê? Da leitura diária da palavra de Deus. Vocês têm feito isso? Vocês têm orado em todo o tempo? Trabalhando, orando em pensamento, falando em línguas, se alegrando no Senhor, mesmo com todos os açoites, você está ali, louvado seja Deus, glória a Deus, Tu és o Deus criador dos céus e da terra, não existe Deus além de Ti, por isso eu Te adoro, apesar das circunstâncias. Perceba que se faz necessário construir um relacionamento de intimidade com Deus. É isso que Tiago está falando. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Ele está falando exatamente disso. Ele está falando, pessoal, é necessário, é fundamental construir esse relacionamento com Deus. É isso, essa é a mensagem de Tiago para essa igreja. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 homens, dentre os seus muitos discípulos, para estarem constantemente com Ele. Então Ele designou 12 para estarem com Ele. Isso está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Só a parte A está ali. Jesus compreendia a importância do tempo de convivência para o estabelecimento da intimidade. Olha só, o que Jesus está aqui nos ensinando, a importância de um tempo de convivência. Em outras palavras, um tempo de relacionamento, de intimidade. Em outras palavras, é isso que Marcos está aqui compartilhando. Jesus falava, isso é muito importante. No meio de muitos discípulos, ele escolheu 12. Então, queridos, não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passar tempos juntos. Não tem como. É isso que Tiago está refletindo. Tiago está desafiando a igreja. A Bíblia diz, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. É tudo isso que estamos refletindo para não sermos redundantes. Amém, queridos? O segundo aqui, querido, é confessar os nossos pecados. Esse é o segundo. Amém? O primeiro é aproximar-se de Deus. E o segundo é o quê? Confessar os nossos pecados. Arrependimento profundo.
E aqui, esta foi a experiência de Isaías. Então disse Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5, confessar. Ele fala: eu vi o Senhor dos exércitos, assentado no seu sublime trono, rodeado de serafins, rodeado de arcanjos, adorando, e cantavam: Santo, 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 3 vezes Santo, Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Então, é impossível para alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir essa necessidade de santificação, sem sentir essa necessidade da purificação dos seus pecados. É impossível. É isso que o texto vem falando. É impossível. O pecado, queridos, é como um muro que faz separação entre nós e Deus. Isaías fala isso. O que nos faz separação entre nós e Deus é o muro do pecado. Isaías faz essa abordagem. Viver em santidade é viver afastado do pecado. Isso é viver em santidade. Isso é uma vida de santificação. Não podemos viver uma vida de quebrantamento se não buscarmos a santificação, que é um processo. Então, 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você só precisa confessar. Fazer o que Isaías fez. E 3, e a gente fecha: esvazie-se de si mesmo. Morra todos os dias. Todos os dias você tem que morrer para você mesmo, para viver para Deus, para andar com Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Fala que Jesus fez exatamente isso. Seja a minha atitude, seja a sua atitude a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou-se ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mais um exemplo do Senhor Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui ele está dando um outro exemplo: esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus viveu uma vida de quebrantamento. Ele nos deixou o exemplo para que possamos seguir, porque ele viveu exatamente isso. Esvaziar-se, irmãos, é abrir espaço para o novo com Deus. Esvaziar-se é abrir espaço para uma vida nova com Deus. Vocês querem isso? Abrir espaço para uma vida nova com Deus? Esvaziar-se é uma atitude de humilhação. Esvaziar-se é ser obediente até as últimas consequências. Esvaziar-se é dar oportunidade a Deus de nos exaltar, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Quando nos esvaziamos, estamos dando a Deus a oportunidade dele nos elevar, de Deus nos elevar.
de nos dar uma nova graduação. Quem nessa noite quer uma nova graduação da parte de Deus? Jesus recebeu uma nova graduação, sabia? Jesus recebeu um nome exaltado, um nome acima de todo nome. Não há como viver uma vida de quebrantamento sem esvaziamento de si mesmo. Amém, queridos? Vocês querem receber de Deus uma nova graduação? Então, eu concluo aqui e nós vamos nos ajoelharmos. São 21h15, estamos dentro do horário. E você vai derramar o seu coração em Deus, dentro dessas reflexões. Amém? Depois você pode ir no YouTube e pegar essa reflexão sobre quebrantamento. Anote e reflita sobre ela o máximo que você puder. Depois de 15, 20 minutos, individualmente, a gente faz aquela oração coletiva. Depois oramos e retornaremos para os nossos lares. Amém? Dobre seu joelho individualmente.